Olá, meu nome é Marla e essa é a nossa aula de tecido muscular da disciplina de Biologia Celular e Estrutural. O tecido muscular, ele está presente em todo o nosso corpo e ele é subdividido em três tipos. Quais são esses tipos? Então, o primeiro que vamos falar hoje é o tecido muscular liso. Onde estaria o tecido muscular liso nessa imagem do esôfago que estamos vendo? Aqui é epitélio conjuntivo, aqui tecido muscular, muitas glândulas e tecido muscular novamente. Então, o tecido muscular, ele está presente nas nossas vísceras, vasos, na derme, em glândulas e nas vias respiratórias. A imagem ao lado, a gente consegue ver este mesmo tecido ampliado e aí podemos observar o formato do núcleo e observamos que esse núcleo tem o formato fusiforme. E aqui a gente pode observar os nucleus. Um esquema desta célula evidencia esse formato fusiforme que é mais fino nas extremidades e mais alargado no meio. Tem toda a maquinaria que uma célula tem, bastante mitocôndria, porque está em atividade, e a sua principal atividade é o que? A contração. Aliás, função do tecido muscular é a contração. E a contração da célula muscular se dá dessa forma. Em vários pontos da sua membrana plasmática ocorre a contração. Bom, a célula muscular lisa é diferente da célula muscular estriada. Por quê? Justamente devido à organização das miofibrilas dentro das células musculares. Vamos ver como é essa organização? Então, aqui nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Essa é a imagem de uma língua, onde tem o epitélio conjuntivo e esse tecido que se destaca pela cor é o tecido muscular. Mas, além da língua, nosso tecido muscular estriado esquelético, como o próprio nome diz, está presente no nosso sistema locomotor, juntamente com os tendões, ligamentos e o sistema esquelético, ele proporciona o movimento do nosso corpo. Aqui também nós temos um esquema dessa célula muscular. É uma célula bem alongada, porque ela foi resultado da fusão de vários mioblastos que se diferenciam. Essa diferenciação se dá principalmente pelo quê? Pela grande produção de miofibrilas, que na célula muscular estriada a gente pode observar então como essas bandas claras e escuras que estamos vendo aqui num corte longitudinal da célula muscular. Outra coisa que podemos observar aqui é a presença do núcleo. São vários núcleos, como podemos observar numa célula muscular em corte longitudinal, mas o fato dela da gente não conseguir ver os limites onde terminam as células, não daria para a gente contar essa quantidade de células, de núcleos que tem por célula. Então, para a gente poder falar sobre número de núcleos e também a sua posição, a gente observa essas mesmas células em corte transversais. Então, podemos observar aqui que os núcleos estão numa posição periférica. Então, não são núcleos centrais, são núcleos periféricos. No esquema, a gente observa a presença deles, mais de um, né? Na verdade, pode chegar a centenas de núcleos, né? E eles ficam na posição periférica, sendo que o interior da célula, grande parte do meio da célula é ocupado pelas miofibrilas, que não está representado nesse esquema. Esse esquema ele vem para mostrar para vocês a organização da célula muscular estriado-esquelética, que é bem diferente do padrão normal de célula que a gente costuma ver. Primeira coisa, a membrana plasmática, o sarcolema, ela invagina para o interior da célula. Então, aqui eu vou colocar uma linha preta, percebam. Ela vai invaginar para o interior da célula. E vocês estão observando que aqui nós temos uma grande rede
nessa estrutura aí que no esquema eu fiz de roxo. Essa grande rede é o retículo endoplasmático liso, que é que se chama retículo sarcoplasmático e tem como função armazenar o cálcio, porque para essa célula funcionar, para ela contrair, ela precisa de cálcio. Então, a sua função é que já deixar armazenado esse cálcio para não faltar na hora da contração. E pelo fato desta célula estar organizado desta forma, invaginação da membrana plasmática, e essa invaginação se encontra ao lado de duas bolsas de retículo sarcoplasmático, a gente diz que as células musculares estriadas esqueléticas, elas têm uma tríade. Que é essa tríade, então? A membrana plasmática mais dois retículos sarcoplasmáticos muito próximo a essa membrana. Quando chega a informação, quando muda a polaridade da membrana plasmática, o cálcio que está presente no retículo sarcoplasmático é liberado e com essa liberação, o seu sarcômero, que é a organização das miofibrilas, vai poder contrair, como nós estamos vendo aqui. Nós temos essa célula muscular que não está nem mostrando o começo e o fim dela, de tão grande que ela é, né? Seus núcleos periféricos, e dentro o que nós temos? A organização das miofibrilas. As principais, actina e miosina. E a gente pode observar aqui então a miosina e a actina. Quando ocorre a contração, diminui a distância entre dois pontos, e isso vai dar a contração da célula muscular. Vamos observar isso aqui, ó. Então, a actina, a miosina, isso aqui é a célula relaxada. Quando ela contrai, perceberam que diminuiu essa distância aqui, ó. Ela diminui esta distância. E aí sim você tem a contração. Bom, agora a pergunta é: como que essa contração de uma célula vai ser repassada para os ossos fazerem nosso sistema se locomover? É que juntamente com o tecido muscular nós temos fibras colágenas. E essas fibras estão aí porque o tecido conjuntivo entra no interior do tecido muscular, envolvendo cada célula muscular, como vocês estão vendo aqui, nesta coloração, o tecido conjuntivo fica rosa e o tecido muscular esse amarelado. Percebe que cada célula muscular está envolvido por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. E um grupo de células musculares, por sua vez, também está envolvido por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo que envolve cada célula muscular se chama endomísio. O tecido conjuntivo que envolve todo um grupo de célula muscular se chama perimísio. E todo aquele músculo está envolvido pelo epimísio, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Este é o epimísio. Aqui está o músculo, e aqui no caso o tecido conjuntivo está em azul, o músculo em roxo. O tecido conjuntivo envolve toda a musculatura e vai se ligar aonde? No osso. Então, quando a célula muscular se contrai, cada célula muscular está envolvida pelo endomísio. Essa força da contração é passada para aquele grupo de células musculares, que passa então para todo o músculo, e essa força gerada naquele músculo é passada então para o tendão ou o ligamento, e aí move o osso e o corpo então consegue se movimentar. O último tecido muscular, ele também é estriado, mas ele tem uma distribuição menor, coração e veias pulmonares. Por isso ele é chamado de estriado cardíaco. O que ele tem em comum com o estriado esquelético? A organização das miofibrilas. E isso também formam os sarcômeros, diferente do liso, que tem miofibrilas, mas não fica organizado na forma de sarcômero. Bom, estriado cardíaco, então, coração e veias pulmonares. Aqui a gente está vendo um coração, e toda esta grande massa aqui do tecido do coração é formado pelo tecido muscular estriado cardíaco, também conhecido como miocárdio. E o coração também é envolvido por um tecido conjuntivo, o epicárdio.
Aqui, então, do lado, nós temos estas células em maior aumento. Conseguimos observar aqui as miofibrilas organizadas, formando estrias, bandas mais claras e mais escuras. Mas a gente também está observando aqui, ó, uma banda que se destaca mais. O que seria isso? Então, vamos ver no esquema. Então, essa aqui seria a nossa célula muscular estriada cardíaca, com apenas um núcleo, esse núcleo central, toda a maquinaria que uma célula tem, bastante mitocôndria, porque é uma célula que trabalha muito. Percebemos que a membrana plasmática também invagina, menos que na muscular estriada esquelética, mas também invagina, que o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso, também faz contato com a membrana plasmática. E aqui é esse contato do retículo sarcoplasmático mais a invaginação chamamos de díade. E o núcleo, então, central, uma característica interessante, vocês perceberam que essa célula ela se ramifica? Diferente, então, da célula muscular estriada esquelética, que é cilíndrica, essa daqui ela se ramifica. Tanto se ramifica como anastomosa. Bom, como eu falei para vocês, uma estrutura nos chamou a atenção, que é o disco intercalar. Esse disco intercalar, ele é formado por junções intercelulares, que são de três tipos: junção de adesão, desmossomo e as junções comunicantes. A junção de adesão e de desmossomo é para manter firmemente uma célula ligada à outra e também para que as miofibrilas sejam aderidas à membrana plasmática, e a junção comunicante, ela permite a comunicação iônica entre células adjacentes. Então, todo o coração consegue funcionar como um grande sincício. Até a próxima aula.